que é um ato político, né? E todo ato político também é um ato pedagógico. E aí tem um lado curioso, porque muita gente diz assim, olha, e a gente até conversa isso no livro, Renato Janine Ribeiro e eu, tem pessoas que dizem assim, eu em escola não quero fazer política, a gente só cuida aqui de cidadania. Que é uma coisa curiosa, porque a palavra política e a palavra cidadania, elas significam exatamente a mesma coisa. Só que uma em grego, que é política, e a outra em latim, que é cidadania. Polis, grego, e civitate, em latino, significam comunidade de vida junto. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que consideram a política menos nobre, menos relevante, menos séria, enquanto que a cidadania seria aquilo que é elevado. Mas é a mesma coisa. Alguém que diz que vai cuidar de cidadania e não cuida de política, ele está fazendo má política. Né? Porque cidadania e política significa cuidarmos da vida coletiva com a nossa presença. Deputado Marco Aurélio, sua lista de 37 perguntas. Mais uma pergunta. Professor, eu fui num debate sobre reforma política e eu escutei uma frase interessante. Falei assim, olha, por que é difícil falar de reforma política para a população? Porque ela não sabe nem como é que funciona hoje. Então, como é que vai debater uma mudança? Aí fiquei pensando, de fato, como tem coisas que parecem óbvias, mas ainda estão longe da população. E eu queria citar uma. O parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes legitimamente eleitos ou diretamente através dessa Constituição. E quando eu vou dar uma aula, uma palestra e falo sobre esse parágrafo, eu digo para as pessoas o seguinte: a Constituição não diz o poder sai do povo no dia da eleição, deixa o povo e fica na mão dos eleitos. Não. O poder permanece, vem sempre do povo. Ele é exercido através dos seus representantes ou diretamente, que foi o que o senhor falou no bloco anterior. Né? Agora, me parece que também tem políticos que, ao serem eleitos, eles se apropriam do poder como se aquilo fosse dele. Ele não se sente como um representante de um poder que vem do povo e nunca vai deixar de vir do povo. Então, acho que nós temos aí dois problemas. Um grupo de políticos eleitos que se apropriam de algo que não é deles, não lhes pertence, e a falta de uma consciência do povo, apesar da Constituição ser de 88, não ter chegado a eles ainda que o poder é deles e permanece na mão deles. Exatamente. Por exemplo, quem é responsável pela minha saúde? Sou eu. Quando eu vou ao médico, eu não transfiro a ele a decisão. Eu passo a ele a possibilidade de partilhar comigo o cuidado com a minha saúde. Quem cuida da saúde da minha comunidade, da minha cidade, do meu estado, da minha nação, sou eu. Os políticos eleitos são pessoas que, tal como o médico, partilham comigo, mas em última instância a decisão é minha. Eu não posso dizer, olha, eu não faço isso porque meu médico não, ele não é bom para essas coisas, não deixa. A responsabilidade é minha. Se ele diz que eu posso fazer ou não, a escolha é minha. Inclusive, se eu vou, por exemplo, a um médico, ele pede uma série de exames, e eu vou mudar de médico, eu levo esses exames comigo. São meus, eles me pertencem. Não se abre mão do poder político. Nem eu transfiro para um deputado, como é o caso vosso, aqui na Assembleia Legislativa, o meu poder de cidadão. Vocês passam a exercer comigo, em meu nome, algumas coisas. Em seu nome. Mas não por mim. Não. Em meu nome, mas não por mim. Isto é, eu estou junto, eu sou parceiro do exercício. Inclusive, no livro, o senhor fala de que, na época de Getúlio Vargas, quando se coloca benefícios sociais, é o Estado para eles. Sim. Então, as pessoas são beneficiárias e quando falo do Estado, do poder, fala eles. Sim. Quer dizer, ele não se identifica com esse poder que é deles. Mas é tão bom, né, deputado, falar assim, eles não deixam, Isso. Eles não querem, eles não vão. Aí fica mais ou menos dissolvido onde é o centro do poder. Embora nenhum e nenhuma de nós sozinho consiga, Chico Buarque, quando traduziu a peça Os Saltimbancos, lá do italiano, uma hora eles cantam lá os 4 animais, um bicho só é só um bicho. E a frase que eles cantam é todos juntos somos fortes. A política é a capacidade de nós nos juntarmos para fazer algo que ajude o conjunto das pessoas. Como nós não pensamos todos e todas do mesmo modo, aliás, nem deveríamos fazê-lo, as pessoas podem se dividir em partes para defender a comunidade. Ao se dividir em parte, a gente chama isso de partido. Sim, claro. Mas um partido não significa a capacidade de excluir as outras coisas. Significa que, por exemplo, o deputado Janazzi e eu concordamos em proteger a nossa vida da nossa comunidade, mas não pensamos o tempo todo do mesmo modo. O deputado Marco Aurélio e eu pensamos várias coisas assemelhadas e outras não. Mas nós temos um objetivo que é comum. Há pessoas que não pensam em proteger a vida coletiva.
Por isso que, às vezes, se faz uma distinção, é difícil, mas é necessário, entre o meu adversário e o meu inimigo. Qual é a distinção que eu faço disso na política, no dia a dia? Meu adversário é aquele que quer o que eu quero, mas não quer chegar lá do modo como eu acho que a gente deve chegar. O que eu quero? Uma sociedade livre, feliz, digna e com capacidade de proteção da vida e da cidadania. Mas nem todos querem como eu quero. Esses que não querem como eu quero são meus adversários no modo de querer. Quem é o meu inimigo? Aquele que não quer isso. Aquele que quer segregação, exclusão, que quer o egoísmo. Esse eu vou combater. Ao outro eu vou debater. Com os meus adversários eu debato, meus inimigos eu combato. Aí tem gente que diz assim, aí concluo, mas eu não tenho inimigo porque eu não me meto em política. Já se meteu, mais uma vez. Deputado Janásio. Só voltando, Mário Sérgio, para a área aqui da educação, né, principalmente nessa questão curricular que você domina muito, entende, trabalha nessa área, durante o regime militar no Brasil foram introduzidas algumas disciplinas no currículo escolar, como Educação Moral e Cívica, o SPB, e no ensino superior, Estudo de Problemas Brasileiros, Isso, EPB, isso. né? Com a intenção lógica de transmitir a ideologia de segurança nacional, de legitimar a ditadura militar, o autoritarismo, enfim. Depois, com o processo de redemocratização do Brasil, essas disciplinas foram retiradas do currículo escolar. Hoje nós trabalhamos basicamente com temas transversais, Isso, né? Por exemplo, cidadania, que é um tema que tem que atravessar todas as disciplinas, não tem uma disciplina de cidadania, né? Orientação sexual, cultura, enfim, como que você vê isso? Você acha que esse é o melhor caminho para a construção de um currículo ligado à cidadania? Porque aqui na Assembleia, Mário Sérgio, em todos os momentos, os deputados apresentam projetos para introduzir uma disciplina nova, nessa disciplina de política, de cidadania. Eu vou falar alguma coisa que várias pessoas, seja as que nos assistem, seja que os deputados sabem muito bem. Na educação escolar, isto é, dentro de uma escola, a gente divide o currículo em dois grandes blocos. O conteúdo curricular, que é o assunto que é tratado em sala de aula, e o componente curricular, que é o nome da matéria. Os conteúdos ficam dentro das matérias. Matemática, português, né, língua estrangeira moderna, biologia. Isso é um componente curricular. Conteúdo curricular. Ética, o idioma, a literatura, né, as relações dos seres vivos. Consumo sustentável, sexo, drogas. Agora, a escola já está inchada, vou usar um termo mais sofisticado, pletorada. Ela já está lotada de componentes curriculares de disciplinas. Isto é, as que aí estão dentro do horário do período escolar já não cabem mais. Nós não temos que ter uma matéria chamada Educação para o Trânsito, nós temos que ter o tema, Educação para o Trânsito, dentro da escola. Nós não precisamos ter uma matéria chamada Ecologia, chamada Educação Moral e Cívica, chamada Orientação Sexual. O que nós não podemos é não tratar desse assunto dentro do conjunto das matérias. Isto é, o projeto pedagógico da escola tem que trazer formação de cidadania, educação para o trânsito, sustentabilidade e ecologia, né, organização da vida afetiva, tudo que tenha relação, mas as disciplinas, tais quais elas estão, elas não podem ser mais adensadas, né, porque nós estaríamos fazendo com que a escola deixasse de cumprir uma das suas tarefas, que é a educação mais planificada. Então, acho que um deputado ou uma deputada, vez ou outra, até faz isso talvez para dar satisfação ou para si ou para os seus eleitores. Saberá, inclusive, ao apresentar, né, que o executivo vai rejeitar. Sabe, ao apresentar, que será rejeitado, porque a normatização da educação faz parte do modo de fazer política. Mas, e aí concluo a longa resposta, Educação Moral e Cívica, ou SPB, que era a Organização Social e Política do Brasil, na EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, que existiu de 1968, né, até basicamente 1982, essas disciplinas, elas cumpriam uma tarefa cuja intenção era a formação do cidadão, mas numa ditadura. Agora, elas fizeram mal num ponto, elas desmoralizaram aquilo que seria uma coisa positiva, que hoje eu não defenderia como uma matéria, mas o assunto, sem dúvida, ele tem que aparecer. Deputado Marco Aurélio. Professor, outro artigo da Constituição também, que quando a gente debate, as pessoas ficam assim, é aquele que fala, todos são iguais perante a lei, né?
Eu falo para as pessoas o seguinte, olha, essa questão de todos são iguais perante a lei não é tratar todos iguais, porque essa Constituição, que nasceu em 88, ela reconheceu a sociedade como muito desigual. Então, o tratamento igual é fazer um tratamento diferenciado para que você possa buscar a igualdade. No seu livro você fala também sobre isso quando você aborda a questão de política de cotas. Exatamente. Né? Porque você fala de... É importante as cotas, porém, desde que seja temporariamente, para você poder fazer uma igualdade. E eu acho que aí não é só questão de cotas, acho que é questão de Bolsa Família e várias outras políticas, ou seja, as pessoas entenderem que a desigualdade social não é algo que aconteceu porque Deus quis ou porque o destino assim o quis, mas foi produzido pela política. E da mesma maneira que foi produzido pela política, ela pode deixar de existir ou diminuir pela política. É interessante, o deputado traz à tona uma coisa importante. Numa democracia há um princípio, que é o que foi levantado, que é o da isonomia. O que é isonomia? Aliás, é um termo grego clássico. Todos são iguais perante a lei. Mas há um segundo princípio numa democracia que deseja cidadania, que é o da equidade. Isto é, a lei não pode ser aplicada identicamente para todos, que dependerá da necessidade da pessoa. Quase trazendo à tona aqui um princípio da ideologia anarquista positiva do século XIX, que dizia de cada um de acordo com a sua condição, para cada um de acordo com a sua necessidade. Isto é, eu tiro de cada um de acordo com a sua possibilidade e ofereço a cada um de acordo com a sua necessidade. Isonomia significa todos iguais perante a lei. Equidade. Quem precisa ser mais apoiado, terá de ser mais apoiado, porque, do contrário, eu fragilizo a igualdade dele perante a lei. Exemplo, ninguém em sã consciência diria que, em nome da igualdade, nós temos que retirar as UTIs dos hospitais. Por que no hospital você tem 300 pacientes e você diz, e tem 30 que têm o melhor atendimento tecnológico? Porque eles estão pior. Ora, ninguém em sã consciência diria, acabemos em nome da igualdade, vão acabar com a UTI nos hospitais. O que você defende, e eu também, é que existe a UTI, entre aspas, para quem está numa condição mais agravada. A intenção é que ele saia dali e vá viver na enfermaria com os outros até ir embora. A mesma coisa vale em relação às cotas, à Bolsa Família, ao apoio para as pessoas. Isto é, são políticas transitórias, de maneira que a gente garanta a equidade. Em outras palavras, que a ideia de lei igual para todos não produz injustiça. Aliás, várias vezes, quando se fala de cotas nas universidades, é preciso lembrar, e várias vezes isso foi trazido à tona, né, no país, que antes de se discutir as cotas, como faz a Universidade de São Paulo, em relação à escola pública, outras que fazem em relação a afrodescendentes, a população indígena, sempre existiu cota. Em outras palavras, as vagas nas melhores universidades estavam reservadas para quem tinha mais dinheiro. A cota de cima, né, professor? Apenas que não tinha uma lei escrita. Mas só entrava quem estudava nas melhores escolas, que tinha mais dinheiro, que não trabalhava fora, etc, etc. Ora, na hora que muda o jeito da cota, aí tem gente que... Eu não sou favorável, não sou favorável a que a gente faça como permanente aquilo que é só uma solução para impedir injustiça. E professor, nos minutos finais, uma breve rodada de perguntas, muito breves, e respostas também breves. Eu inauguro aqui a questão da política e da felicidade. Eu gosto demais da ideia, porque Aristóteles, né, o grande pensador grego macedônico, né, nascido em Estagira, e que é um homem do século IV a.C., Aristóteles dizia algo especial, que a finalidade da política é a felicidade. Não existe a ideia possível que a política, a cidadania não leve à felicidade. E é interessante porque a palavra felicidade dá um belo trocadilho, né, em português. Felicidade. Feliz polis, feliz cidadania, feliz vivência. Tá? Desse ponto de vista, uma política na família, na igreja, na escola, no parlamento, no executivo, no judiciário, no sindicato, no lazer, na mídia, que não leve à felicidade, ela é uma política que se deprava. Uma má política. Isso, ela é uma política que é feita em nome do estilhaçamento da dignidade. Aí ela não vale. Deputado Marco Aurélio. Voto obrigatório ou facultativo? Eu sou a favor do voto obrigatório por mais 3 eleições gerais. Por que eu digo 3? O professor Renato Giannini Ribeiro, no livro Política para Não Ser Idiota, ele defende o voto facultativo com argumentos muito inteligentes, vale a pena olhar. Mas eu acho que por 3 eleições gerais ainda, ou seja, 3 eleições para governadores, presidente, etc., nós ainda precisamos para criar mecanismos de participação mais efetivos. E aí sim, quando a gente tiver uma decolagem para voo cruzeiro na nossa democracia, é igual vacina obrigatória, é igual o uso do cinto.
Quando o cinto de segurança apareceu, era obrigado a usar. Hoje, embora seja, você nem lembra mais. Você usa porque você acha Automaticamente. importante. Deputado Carlos Gianazzi, brevíssima pergunta. Mário Sérgio, a Constituição de 88, que foi a última aprovada no Brasil, ela tem muito a ver com essa discussão que você faz no livro, quando ela introduz os mecanismos de participação direta, como o referendo, plebiscito, projeto de iniciativa popular. Como você acha que isso contribui mesmo para que as pessoas participem mais do Imensamente, processo imensamente. político? E nós estamos usando pouco isso. Cada vez mais a gente tem na internet, nas redes sociais, possibilidade de fazer petição, organizar projetos, estruturar plebiscitos. Nós vamos ter que fazer plebiscitos em breve no Brasil, nos próximos 5 anos. Há questões decisivas no nosso dia a dia em relação a direitos sociais, em relação à questão da aposentadoria, em relação a reformas políticas, tudo isso tem que ser utilizado. Nós temos muitas ferramentas, o que precisa é partir, isto é, fazê-lo. E lembrar aquilo que eu dizia antes, né, que idiota não é quem participa da política, é aquele que fica olhando, né, Do próprio só para si umbigo. mesmo. A saudação dos deputados, se eu quiser deixar uma pergunta para as considerações finais, a sua saudação. Eu ia deixar minha última pergunta, mas pode ser na consideração final, que é com relação ao papel da mídia, né, que você está muito bem aqui. Mas eu queria, se possível, na sua última colocação, tem um trecho aqui que você fala muito bem da evolução do tempo, né? Que as pessoas olham muito como que está ruim e tudo, mas tem muita coisa boa. A caminhada é muito positiva. Se você puder falar um pouco disso, porque eu acho que isso é uma grande esperança para o povo. Sua saudação, deputado Carlos Gianazzi, para o encerramento Quero do programa. agradecer aqui, saudar a presença do Mário Sérgio Cortella, sempre presente aqui na TV, nessa TV pública, TV da Cidadania, na TV Assembleia, e agradecer pela grande contribuição que ele tem dado para a educação, para a democracia nesse país, e, sobretudo, também para o desenvolvimento do senso crítico através das suas palestras, das suas aulas, das suas orientações de mestrado e doutorado na universidade. Eu fico feliz, eu gosto do elogio. O Paulo Freire dizia que quando a gente recebe um elogio, a gente diz obrigado, né? Porque isso eleva e, ao mesmo tempo, honra essa possibilidade. Professor, eu fico animado nas suas com essa considerações ideia. finais, só levantando, aproveitando o livro, fechando aqui, Claro. tá? Página 96, a frase do Capitão Nascimento em Tropa de Elite 1. Você não pensa que está movimentando o crime quando compra um inofensivo cigarro de maconha. Isso é um ato político porque movimenta outras implicações na vida coletiva. Nas suas considerações finais, por favor, professor, da vida, da liberdade e dos direitos coletivos. Claro, cada ato meu ele reflete em outros, né? Não tem como não fazer todo aquele movimento. Cada vez que quando um carro vem por uma estrada e eu passei por uma viatura policial, aí eu começo a piscar o farol para aquele que vem, isso é um ato político. Ou eu vou chamar isso de solidariedade, né? Eu estou avisando o outro. Quando eu compro um produto pirata, quando eu, né, pago o ingresso de cinema com a carteirinha de estudante falso, isso é um ato político, né? Eu estou interferindo na vida da comunidade e, sem dúvida, acabo deslizando, né, para um papel que é olhar a história e achar, não, mas hoje está cada vez, é cada um por si, Deus por todos. Não. Direitos das mulheres, direitos da infância, a rejeição à violência, tudo isso hoje nos marca, a gente começa a ficar indignado. Não tínhamos isso tanto no passado. Não tenho aqui uma visão triunfalista da vida na história, mas que ela não é catastrofista, especialmente se você e eu fomos capazes, com alegria e desejando a felicidade, né, fazer política para não ser idiota. Professor, parabéns, muito obrigado. Que bom, obrigado. Obrigado, professor. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor, parabéns, viu? Que bom. Muito obrigado por sua entrevista. Conto com o senhor em outras oportunidades aqui, inclusive para falar, para chacoalhar mais a política e os políticos. Não deixarei de fazê-lo, afinal de contas, isso é política, né? Nos últimos segundos aí, tem 14 segundos, a questão da mídia. Obrigado a presença dos Obrigado. deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena.